estava me justificando, já não explicando, né? 6 aulas realmente é um pouco curto, mas... Bom, deixa eu me apresentar então, com calma. Se eu estiver mexendo demais, você me avisa, então. Bom, eu sou aqui do CBPF, eu sou da área de cosmologia e gravitação. Eu costumo dar esse curso em um semestre, e o pessoal costuma reclamar dizendo que eu corro um pouco. Então, meu maior desafio aqui vai ser fazer o contrário. Vai ser, tentar correr o mínimo possível, né? Então, para isso, e para não ficar assim, uma coisa completamente vazia, seria bom que vocês trouxessem questões também. Tá? Porque provavelmente tem vários níveis de conhecimento de relatividade geral na sala. Tem gente que já viu relatividade restrita, tem gente que nunca viu nada. Eu vou usar uma notação que é assim, corrente em relatividade geral, que é fazer soma de Einstein, subir e descer índice, essas coisas. E de uma primeira abordagem, essa coisa fica bem confusa. Então, toda vez que eu escrever algum símbolo que eu não defini antes, vocês levantem um braço e falam, opa, peraí, porque provavelmente eu esqueci. Então, vão me parando e fazendo todos os tipos de perguntas, né? Eu já dei esse curso algumas vezes e é impressionante como é muito fácil aparecer perguntas que a gente não sabe responder, porque a coisa é muito sutil, é muito delicada e algumas vezes, inclusive, eu vou tentar ser honesto o máximo das vezes possíveis, mas de vez em quando, assim, eu tenho até respostas prontas para algumas perguntas, mas saber exatamente o que aquilo significa é uma coisa bem mais delicada. Então, eu já estou abrindo o jogo de início para dizer, olha, o que mais importa é a gente conversar e tentar ver qual é a física que está por trás. Tá? Então, o objetivo vai ser, assim, apresentar a relatividade geral. Relatividade geral é uma teoria de gravitação, basicamente, né? Provavelmente todo mundo já ouviu falar de como é que essa coisa surgiu. O Einstein, depois de publicar o artigo lá em 1905 da relatividade restrita, né? Ele começa a se questionar uma série de pontos que estavam em dificuldades. Um deles, que é o que mais importa aqui para a gente, é que a gravitação newtoniana não se adequava à nova descrição de natureza da relatividade restrita, né? Essas duas coisas são incompatíveis do ponto de vista teórico, né, princípios e tudo mais. E ele começou a tentar formular uma teoria relativística de gravitação. Então, a relatividade geral é basicamente uma teoria de gravitação, né? E vem uma série de coisas juntos, né? Por exemplo, na primeira aula hoje eu vou falar só de geometria diferencial, que é matemática pura, porque foi o modo pelo qual o Einstein conseguiu tornar relativística a descrição da interação gravitacional. Né? Eu vou ser impreciso, de vez em quando eu vou falar interação gravitacional, de vez em quando vai escapar até força gravitacional pelo hábito, mas uma das propostas da relatividade geral é que gravitação não é uma interação, ela não é uma força, mas ela nada mais é do que a estrutura do espaço-tempo não ser plano, ser curvo. Então, as manifestações que a gente vê, como os corpos caindo, as órbitas dos planetas e todas as outras coisas que a gente associa à gravitação, no fundo, a relatividade geral, à la Einstein, né, vai interpretar de que isso tudo é a manifestação da própria estrutura do espaço-tempo. Então, há uma associação direta entre espaço-tempo e gravitação. Né? Quem segue aí teoria de campos, talvez tenha gente já fazendo mestrado, doutorado em teoria de campos, deve achar muito esquisito eu falar que gravitação é uma interação. Né? Quem já ouviu falar em gravitação quântica vai falar assim, pô, como é que os caras querem quantizar uma coisa que não é interação? Pois tem visões diferentes sobre a mesma coisa. Né? Essa é a visão assim, mais conservadora à la Einstein, é dizer que não há interação. Tem uma série de outras formulações, inclusive da relatividade geral, tem outras formulações que não são equivalentes à relatividade geral, e aí tem que ir vendo caso a caso. Eu vou tentar fazer a coisa, como a gente tem pouco tempo, eu vou tentar fazer a coisa mais
Então eu vou falar só de geometrias riemannianas, não vou falar de geometrias arbitrárias. Sempre quando eu puder eu vou dar um toque aqui ou ali, e, claro, perguntas para desviar esse caminho trivial e fácil que eu construí será muito bem-vindo. Tá? Eu fiz algumas notas para tentar melhorar um pouquinho o quão superficial eu vou ser nessas aulas, e vou deixar na minha página pessoal. Tá? Então, quem quiser, ainda não está lá, eu vou tentar botar até amanhã, porque eu tive um problema de acesso na minha página pessoal, mas quem quiser baixar depois lá, eu vou deixar em PDF. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Se tiver um pouco escuro, vocês avisam o questão da luz aqui, tá? Esse aqui está tá bom. Então. Esse aqui é o meu nome, e a minha página está dentro do CBPF, então vocês têm que entrar no www.cbpf.br/, aí vocês colocam um tio IF Tovar, que é o meu nome do meio, aliás, como o pessoal costuma me chamar, né? F de Felipe e Tovar é o nome do meio. Eu não estou botando porque as pessoas só me chamam de Tovar, só que eu assino meus artigos como falciano, então ninguém nunca sabe quais são os meus artigos. Então, mas essa é a minha página. Aí quando vocês entrarem lá, tem linkzinhos lá em cima, e onde tem teaching, lá eu vou botar lá um link para ter essas notas. Tá? Bom, então a ideia é eu falar hoje sobre geometria, né? Eu vou falar sobre geometria diferencial, basicamente, né? Depois, que vai ser no próximo encontro, quinta-feira, né? Eu vou falar sobre relatividade restrita. Se minha letra estiver pequena também, vocês me avisam que eu costumo ir diminuindo às vezes também. E eu vou tentar, na verdade, isso aqui é porque é extremamente necessário que eu formalize matemática que eu vou precisar. Né? Eu vou falar de relatividade restrita de um jeito moderno, que muitas vezes não está nos livros, ou é uma visão já mais avançada de relatividade restrita. Né? E eu acho extremamente importante a gente conversar sobre relatividade restrita, porque muitas das confusões que acontecem em relatividade geral, na verdade, são devidas a não entendimentos das coisas que estão em relatividade restrita já. Tá? Ou seja, noções de tempo, noções de espaço, uma série de coisas. Tá? Depois eu vou falar das equações dinâmicas, né? Ou seja, relatividade geral, basicamente. E eu tenho que escolher, ou seja, aqui eu vou falar das equações de Einstein, né? E, assim, tem que escolher, porque são só 6 aulas, né? Então, eu vou falar de buracos negros, que eu imagino que seja uma das coisas mais chamativas em relatividade geral. Então, eu vou falar de buracos negros. E aí vai depender muito do interesse de vocês, ou se a gente tiver tempo, mas como a coisa está muito em voga, eu pensei em falar um pouquinho sobre ondas gravitacionais. Não sei se a gente vai ter tempo ou se é de interesse. A gente pode decidir se a gente continua em buracos negros ou vai para ondas gravitacionais. A gente conversa lá pela quinta aula, alguma coisa assim. Tá? Isso aqui eu acho que sendo otimista. Tá? Teria algum outro tema que vocês gostariam que tivesse aqui? Ou buracos negros e ondas gravitacionais mais interessa? Vocês querem ver mais formalismo? Como é que é o que vocês pretendiam quando vieram para cá? Entender a relatividade geral? Entender a matemática? O que é? Entender os conceitos. Os conceitos da teoria mesmo, né? A descrição. Uma introdução para depois. Tá. Pegar uma base. Tá, beleza. Então, de repente, vamos ver. Mas, então tá razoável, imagino. Mas a gente pode voltar. Assim, se eu passar muito rápido por essas partes aqui, a gente pode voltar. Tá? Então,
Então vamos começar com geometria diferencial. Né? Bom, na relatividade geral, a gente vai falar de geometrias riemannianas. Né? Geometrias riemannianas são geometrias, são generalizações da geometria euclidiana, que todo mundo conhece, né, que é o espaço plano. E dentro da classe de geometrias não euclidianas tem uma série de possibilidades. Né? Geometrias riemannianas é uma subclasse de geometrias não euclidianas. Tá? Então, e a relatividade geral ela vai focar em geometrias riemannianas por motivos físicos, motivos bem claros. Né? Hoje em dia, tem uma série de modificações e tentativas de generalizar a relatividade geral justamente para dar conta da energia escura, matéria escura, uma série de questões que estão em voga. Né? Mas tem motivos bem fundamentais para a gente seguir a geometria riemanniana. Né? Uma coisa que eu acho importante frisar é que... então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente já coloca que a geometria é riemanniana, a gente já está misturando uma série de objetos que, a princípio, são independentes. Né? Então, o que eu vou tentar fazer hoje é fazer uma construção das coisas mais simples para as estruturas mais... não é bem complexa, mas eu vou enriquecendo a minha variedade, que é algo que a gente vai associar ao espaço-tempo, com estruturas. Né? São estruturas que eu preciso, porque a gente está querendo fazer uma descrição da natureza, mas o importante é entender que elas são independentes. Em relatividade geral, como eu falei, essas coisas vão se misturar um pouquinho. O que eu estou falando? A estrutura afim, que é o que dá a conexão, né, que eu vou definir hoje, é a estrutura afim. É o que me possibilita ir de um ponto ao outro da variedade. Né? Variedade, para mim, aqui vai ser sinônimo de espaço-tempo. Tá? Então, a conexão é o que me possibilita caminhar ao longo da variedade. Tá? Isso não tem nada a ver com a métrica. A métrica é um outro objeto que eu vou colocar depois, inclusive, que vai me possibilitar definir distâncias, definir ângulos, produtos escalares e por aí vai. Tá? Na geometria riemanniana, essas coisas todas se misturam. A conexão é dada em termos da própria métrica e por aí vai. Mas, a princípio, são objetos completamente independentes. Tá? E uma das coisas que também é muito importante, que provavelmente vocês já ouviram falar, é que sistemas de coordenadas são só rótulos. Né? Então, são só nomes que a gente dá, por conveniência, para poder descrever as coisas, mas são só rótulos. Então, nenhuma quantidade física, ou melhor, nada que a gente vai definir aqui vai depender diretamente de sistemas de coordenadas. Sistemas de coordenadas são só coisas úteis que a gente usa para poder fazer a nossa descrição. Tá? Nem o próprio espaço-tempo depende do sistema de coordenadas. Tá? Bom, isso eu estou falando vale para uma teoria arbitrária espaço-temporal, inclusive gravitação newtoniana. Tá? A gente pode voltar a esse ponto depois, mas pode ser uma coisa até que chame, assim, que seja surpreendente, mas eu vou voltar, quando eu falar de equações dinâmicas eu vou voltar a esse ponto. Mas a própria gravitação de Newton pode ser descrita de uma forma covariante, ou seja, as equações dinâmicas podem ser escritas de uma forma que você faz uma transformação de coordenadas e elas não mudam a forma dela. Tá? O que não é o que a gente está acostumado com forças de Coriolis e tudo mais. Né? Quando a gente vai para o sistema girante, aparece termos extras. Eu estou dizendo que não aparece termos extras. É uma questão de você escrever tudo de início de uma maneira covariante. É possível. A gente volta a isso depois. Bom, então, eu vou associar então variedade ao espaço-tempo. Né? Então, para mim, variedade, eu vou fazer, como eu tinha comentado, acho que antes de começar a gravar, eu vou ser o mais simples possível. Então, eu vou ser impreciso e às vezes vou até falar coisas que não são exatamente verdade, mas para poupar formalizações que eu não vou ter tempo de seguir. Tá? Então, uma variedade vai ser, no fundo, um conjunto, um contínuo de pontos. Tá? Então, eu vou ter um contínuo de pontos, vou chamar essa variedade de M,
vem lá do inglês, do Benford, né? Vai ser um conjunto de pontos, né, com algumas propriedades. Tá? Quem gosta de formalizar, a gente pode entender variedade como sendo um espaço topológico. Então, existe uma estrutura mais fundamental de variedade, que são os espaços topológicos, e quando você dá certas propriedades extras aos espaços topológicos, você pode definir as variedades a partir dos espaços topológicos. Tá? Mas aí, quem quiser pode dar uma olhada nisso. Então, vai ser uma coleção, vai ser um contínuo de pontos. Né? Eu vou tratar sempre de variedades quadridimensionais, né? Mas poderia ser n-dimensional, isso não tem problema nenhum. Tá? E o que acontece é o seguinte, eu vou ser sempre possível, se eu pegar um ponto dessa variedade, por exemplo, se eu pegar um ponto P aqui, né? Eu sempre posso construir um aberto e mapear esse aberto. Aqui, como eu estou falando de 4 dimensões, é no R4. Tá? Esse aberto aqui, ao ponto P, vai ser mapeado aqui, de tal forma que o ponto P ele vai ganhar 4 números, que é R4, né? Eu vou chamar de X0, X1, X2 e X3. Tá? E depois, vou chamar esse cara simplesmente de Xmi, né? O Mi vale de 0 a 3. Tá? Então, notação. Toda vez que eu colocar Xmi, vocês subentendam que letras gregas valem de 0 a 3. Tá? E também, quando eu botar latinas, elas valem de 1 a 3. Tá? Essa é uma notação que eu vou fazer sempre. Bom, então, esses abertos que a gente chama de UK, né? Na verdade existe um mapa aqui, que eu posso chamar de, ficar, né? Que me mapeia esses pontos aqui, que incluem o ponto P só esse Pzinho tem um aberto aqui, vão me mapear uma região na R4 aqui, né? Mas então, isso aqui, esse mapa, que eu estou chamando de ficar, é a coordenatização, certo? Então, tem um espaço, tem uma região aqui da minha variedade, que eu dou rótulos para eles. Eu vou distinguindo eles através de uma quádrupla, tá? Isso aqui é o meu sistema de coordenadas, é a coordenatização da minha variedade. Isso é completamente arbitrário. Da mesma forma que eu fiz através desse mapa, eu poderia ter feito um outro. Eu vou botar pontilhado e vou chamar de o IJ, sei lá, que também é um mapa para um outro R4, certo? Isso aqui eu vou chamar de FJ. Certo? Isso aqui é uma outra coordenatização, tá? E quando eu saio daqui para cá, ou seja, quando eu faço a operação FJ composto com φ menos 1K, isso aqui é o que? Me pega um ponto aqui em R4, certo? Quando eu atuo com esse cara, me joga para a variedade e depois esse cara me joga para cá, certo? Então, essa combinação aqui particular é um mapa que vai de R4 em R4, tá? Isso aqui é o que a gente está acostumado a chamar de uma mudança de coordenadas. Tá? Então, por exemplo, eu tenho minha variedade, eu posso usar as coordenadas cartesianas x, y, z, se for tridimensional, certo? E a gente vai para coordenadas esféricas, r θ φ. R θ φ está aqui. Para vocês passarem de x, y, z para r θ φ, o que é feito é isso aqui. Tá? Certo? Então, a variedade, que é esse conjunto de pontos, não tem nada a ver com o sistema de coordenadas. Nada a ver. Tá? E o que acontece é que esses... certo. E aí tem uma questão da diferenciabilidade, a gente pode definir se a variedade é diferenciável ou não, se essa coisa aqui, né, essa conjunção de mapas aqui, for diferenciável ou não. Tá? Eu
aqui, para não perturbar nem a minha vida nem a de vocês, eu vou considerar tudo diferenciável o quanto eu precisar no momento. Tá? Então, tudo que eu fizer vai ser tão diferenciado quanto eu precisar. Tá? Bom. E a gente pode ter um outro tipo de mapa que é muito importante, que na verdade não é um mapa da variedade no R4, mas é um mapa da variedade nela mesma. Tá? Um mapa é só uma associação, que eu pego pontos e levo em outros pontos. Certo? Então, eu posso pegar pontos da variedade e levar em outros pontos da variedade. Certo? Isso é um mapa da variedade nela mesma. Certo? O que você pode mostrar é que esses mapas da variedade nela mesma formam um grupo. Tá? Formar um grupo é satisfazer algumas propriedades, é ter identidade, ter inversa, associatividade e fechamento. Certo? E esse grupo do mapa da variedade nele mesmo é o chamado de MMG, Manifold Mapping Group. Tá? Significa que eu posso pegar um ponto da variedade. No fundo, o que eu estou fazendo quando eu faço esse mapa? Eu estou deformando a variedade. Certo? Eu estou pegando e deformando ele, levando um ponto no outro. Eu estou caminhando, esticando, torcendo, apertando os pontos da variedade. Certo? Através desse mapa. O que acontece, isso é importante para a gente, porque a relatividade geral ela vai ser uma teoria cujo grupo de simetria é esse MMG, que é chamado de Manifold Mapping Group. Tá? Então, deixa eu botar aqui. Bom, em inglês, né? Então, vou botar aqui. Então, o que acontece é que a relatividade geral tem isso aqui como grupo de simetria. Tá? E eu vou fazer uma distinção entre grupo de covariância e grupo de simetria. Vai ficar mais claro lá na frente. Agora não faz o menor sentido. Inclusive porque eu uso uma nomenclatura que não é muito convencional. Mas eu vou tentar me justificar por que eu faço essa distinção. Porque eu acho que para mim fica mais claro, pelo menos, colocar os conceitos assim. Tá? Bom, isso é a variedade. Então, tudo que acontecer, vai acontecer na variedade. A variedade é o espaço-tempo. Tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa botar uma série de objetos, estruturas na variedade, para a gente poder fazer descrições físicas. Né? Os objetos mais triviais são as quantidades que a gente quer medir. Né? E para a gente descrever as quantidades físicas, a gente vai usar basicamente dois tipos de objetos. São os tensores e as densidades tensoriais. Tá? Então, eu já vi que eu já estou sem tempo, então vamos lá. Então, vamos começar a enriquecer a variedade, o espaço-tempo, com essas estruturas. Né? Então, eu vou botar objetos geométricos na variedade, né? Que vão ser, para a gente, basicamente, tensores e densidades tensoriais. Tá? Então, a gente vai descrever a nossa física a partir desse tipo de objetos, tá? Desses dois aqui. Tá? Então, vamos começar com o tensor. Né? Então, o tensor mais simples que tem é o campo escalar. Tá? Então, um campo escalar, ele é um mapa da variedade nos reais. Ou seja, é igual um mapa de temperatura, esse é o exemplo mais clássico que tem. Você, em cada ponto da sua variedade, você associa um número a ele. Então, a temperatura aqui, nesse ponto, é qualquer coisa, sei lá, 32 graus. Ali, perto do lixo, perto da luz, pode estar um pouco mais, por aí vai. Certo? Isso é um campo escalar. É um mapa da variedade nos reais. Não no R4, nos reais. Tá? E ele tem uma propriedade muito específica. Né? Então, posso botar, por definição, a lei de transformação
do campo escalar sobre uma transformação de coordenadas, que no fundo é isso aqui, né? Vai ser o campo transformado no ponto com a nova coordenada é igual ao campo com a coordenada antiga. Certo? Tá. Por que que isso acontece? Justamente por isso que eu falei. Certo? O campo escalar é um mapa, né? Então, vou botar o campo φ é um mapa da variedade nos reais. Né? Isso aqui não tem nada a ver com o sistema de coordenadas, certo? Eu não defini sistema de coordenadas para poder falar disso aqui. Mas, o que eu faço? Quando eu vou dizer, esse ponto P aqui, em geral, a gente dá as coordenadas dele. Então, eu preciso de um sistema de coordenadas. Tá? Então, isso aqui, que é o que a gente está acostumado com uma função, na verdade, já é uma composição do ponto com a coordenada, já está dizendo x ali. Então, o que a gente chama de φ, na verdade, já tem coordenada ali dentro. Por isso, quando você transforma, você tem que transformar o campo e a coordenada junto. Tá? Mas eu trocar de coordenada não pode mudar o valor da temperatura naquele ponto. É só uma maneira nova de eu falar. Tá? Então, a lei de transformação do campo escalar é essa aqui. E ele não tem índice nenhum, né? Por isso que ele é o cara mais simples que tem. A próxima estrutura são os vetores. Os vetores são objetos que têm um índice, né? Eu poderia definir todos os objetos geométricos através da sua lei de transformação, através de uma transformação de coordenadas. Existe um jeito muito mais elegante e muito mais, eu acho que talvez mais intuitivo do ponto de vista físico, que é você construir como é que se dá as leis de transformação desses objetos. Né? Então você poderia, por exemplo, eu vou tentar, pelo menos falar como é que se faz isso, eu não vou fazer por questão de tempo só, mas a gente poderia definir os vetores como sendo um mapa também, eu poderia fazer tudo através de mapas. Tá? Então, por exemplo, eu poderia definir os vetores como sendo mapas de funções nos reais. Né? Isso, uma vez que eu defino isso, e vocês usam o sistema de coordenadas para descrever todo esse processo, vocês veem naturalmente como é que as componentes de um vetor se transformam, como é que as bases vetoriais se transformam. Tá? Ou então eu poderia simplesmente chutar que a lei de transformação das componentes de um vetor é de uma determinada forma. Doutora Adulto, o que eu faço? Chuta. Não dá tempo de dizer tudo. Vamos ver, vamos arriscar. Eu vou tentar. Bom, imagina o seguinte, vamos tentar. Vamos tentar. Se não funcionar, aí depois eu só defino. Então, imagina o seguinte. Imagina que eu tenho uma curva, tá? Eu vou chamar de gama, e uma curva é sempre parametrizada por um parâmetro. Então eu vou chamar de lambda. Tá? Então eu tenho uma curva qualquer aqui, gama, e está sendo parametrizada por lambda. Tá? E vamos definir uma função f. Eu só preciso que essa função seja definida ao redor da curva lambda. Tá? Eu estou preocupado só como é que ela varia ao longo de lambda. Então, se eu quiser saber como é que a função f varia ao longo de lambda, eu tenho que tomar a derivada direcional, certo? Que basicamente é fazer df de lambda, ou seja, como é que a função f varia ao longo de lambda, certo? Por que isso? A função f, se vocês quiserem, a função f, em geral, bom, ela na verdade deveria ser definida sem falar de coordenadas, né? Mas eu já vou pular essa coisa. E a curva lambda, no fundo, é essa coleção de pontos que pode ser dada em termos de uma coisa assim, né? Ou seja, é uma coleção de pontos que eu vou variando lambda, eu vou correndo a curva, certo? Então, isso aqui, no fundo, é um f de x de lambda, se eu estou preocupado só ao longo da curva, que no fundo é um f de lambda, né? Por isso que eu posso tomar essa derivada aqui. Tá? E eu posso usar a regra da cadeia. Isso aqui nada mais é do que eu posso usar o sistema de coordenadas, x-alfa de lambda, e a derivada da curva com relação a x-alfa. Certo? Eu não fiz nada, só abri
regra da cadeia. Tá? Igual quando eu tenho alguma coisa que depende de x, só que o x depende de alguém, então eu abro a derivada. Então pausa para eu definir uma outra coisa. Toda vez que eu tiver numa equação índices iguais, vai estar subentendido que eles estão sendo somados. Tá? Isso é chamado de regra de Einstein. Para simplificar, o que eu deveria ter escrito aqui? Eu deveria ter escrito, isso aqui é soma em alfa de 0 até 3 disso aqui, certo? Eu teria todas as derivadas parciais, né? Só que, como isso aqui vai aparecer infinitas vezes, vai aparecer muitos índices, vai ser uma loucura, eu simplesmente vou ignorar todos esses sinais de soma. Toda vez que tiver dois índices iguais na equação, vai estar subentendido que estão sendo somados. Tá? Essa é a primeira coisa, que as equações começam a ficar simples, mas começam a ficar obscuras também, né? Bom, eu poderia fazer isso com a função f, poderia fazer isso com a função g, com a função h, com a função que eu quisesse. Certo? Isso aqui tem que valer independente da função f. A função f, no fundo, está funcionando como como é que fala isso? Esqueci, como se fosse uma função teste, de uma certa forma. Né? Então eu posso simplesmente apagar esse negócio aqui. Ó. Eu posso definir esse cara aqui como sendo isso aqui. Tá? O que era isso aqui? Isso aqui é a variação da função f ao longo da curva, certo? Se eu definir, então eu vou fazer o seguinte, eu vou definir vetor como sendo um mapa do espaço das funções nos números reais, certo? Então eu vou chamar vetor, eu vou chamar de um vetor v, eu vou escrever ele assim, tá? No fundo vai ser o vetor tangente à curva. Ele vai ser dado como o vetor é um mapa, é um cara que atua no espaço das funções e me leva uma função no número real. Tá? Então, a atuação do vetor na função f é, por definição, df de lambda. Isso aqui é vetor. Tá? Então, o vetor v é um cara que me atua no espaço das funções e me leva ao número real. Isso tudo eu estou fazendo num ponto. Tá? Esse mesmo vetor, quando ele atuar sobre uma outra função, eu posso chamar de g, vou botar, sei lá, qualquer outra letra. Falta uma letra aqui, né? T, sei lá, horrível. Vou botar G mesmo. Geométrico. Vai ser uma coisa assim. E por aí vai. Certo? Então, aqui tem como se fosse uma entrada que eu coloco a função. Certo? É por isso que eu identifico o vetor com esse objeto aqui. Tá? Certo? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou identificando vetores com operadores lineares, que são as derivadas. Tá? E vocês podem mostrar que esses objetos aqui formam um espaço vetorial. O espaço vetorial tem lá as propriedades que tem que satisfazer. Né? Vocês podem mostrar que esse cara aqui, eles formam um espaço vetorial. Tá? O que é interessante disso aqui? Se eu definir vetor dessa forma, né? Então, se eu tiver, por exemplo, um vetor V, né? Quando eu quiser expandir ele numa base, eu vou escrever a componente dele alfa, na base é alfa. Certo? Agora, olha para cá. Né? Isso aqui também é d de lambda, certo? E pela regra da cadeia eu posso reescrever assim: dx alfa, d lambda, dx alfa, somado em alfa. Certo? Então o que eu estou fazendo? Eu estou associando isso aqui aos vetores de base. Isso aqui são vetores também, porque também são derivados, certo? E isso aqui são as componentes do meu vetor nessa base específica. Se eu tiver uma outra base, eu posso escrever, em vez do sistema x, eu posso escrever o sistema, isso aqui também é igual a dx linha mi, vou botar um outro índice só para
D, dx' mi. Certo? Isso aqui é uma outra base. Isso aqui é um E' mi. Isso aqui é o V' mi. É o mesmo vetor, só que escrito numa outra base. Ok? Se vocês engolirem isso aqui, eu posso botar logo. A lei de transformação desses caras é trivial, é usar a regra da cadeia. Eu tenho V' mi, dx mi, dx alfa, v alfa. Só ler isso daqui. Vocês passam de sistemas coordenados para o outro assim. E o E' mi é dx alfa, dx' mi é alfa. Certo? Vocês conseguem ver isso? É só usar as derivadas parciais. Eu posso abrir de novo, né? Eu vou fazer isso aqui no segundo. Se eu tiver D, dx' mi, eu posso usar a regra da cadeia e escrever isso assim. Certo? Então, isso aqui é a lei de transformação do E' mi. É o que eu botei lá embaixo. E, como o V não depende do sistema de coordenadas, as suas componentes têm que se transformar de maneira inversa desse cara. Certo? Tá? Isso aqui é o que a gente chama de objetos com componente contravariante e covariante. O co é de acordo com. Né? Então, essas caras aqui, todo mundo que tiver índice embaixo se transforma como os vetores da base. Todo mundo que tiver índice em cima se transforma da maneira inversa, então é contravariante. Então, índice embaixo é covariante, índice em cima é contravariante. E todos os índices embaixo têm essa lei de transformação e todos os índices em cima têm essa lei de transformação. Tá? Então eu vou dar um salto gigantesco agora e definir os tensores dessa forma. Na verdade eu poderia definir os tensores também como mapas ou através da transformação das suas componentes. Né? Então um tensor qualquer, né? Vou botar aqui quantos índices vocês quiserem. Vou botar aqui. Vou botar alfa, beta, mi. Esse cara se transforma da seguinte maneira. Cada índice contravariante ganha uma lei de transformação daquela. Então vai ser dx' alfa, dx sigma, dx' beta, dx rho. E esses caras, a outra. Né? Então vai ser dx tal, dx' mi, dx sigma, botei já, total teta, dx' mi, e o cara transformado. Sigma, o tal, certo? Isso são tensores. Tá? Um dos pontos mais importantes é que essa lei de transformação é linear, homogênea e linear. Tá? Ou seja, eu tenho T' e T, e eu só tenho esse conjunto aqui de matrizes. Certo? Isso aqui não tem nada que, por exemplo, se eu fizer T igual a zero, automaticamente esse cara também é zero. Certo? Se eu fizer todas as componentes do T zero, se eu anular esse cara totalmente, isso necessariamente faz com que T' é zero. Né? Isso é uma propriedade dos tensores. Por uma transformação de coordenadas, você não consegue fazer um tensor que é nulo e um tensor não nulo, e vice-versa. Se ele é não nulo no sistema de coordenadas, ele é não nulo em todos os sistemas de coordenadas. Isso é uma propriedade dos tensores. Tá? O que não significa que eu não posso trocar componentes. Por exemplo, eu posso ter uma componente do tensor que é nulo, eu faço uma transformação de coordenadas, e aquela componente deixou de ser nula.
certo? Mas o tensor inteiro não pode deixar de ser nulo ou virar nulo com uma transformação de coordenadas. E aí vai aparecer uma série de tensores aí pra gente. Tem um tensor, na verdade tem... eu vou dar um exemplo de um tensor que é interessante pra gente, e depois de uma densidade tensorial também. Bom, deixa eu pegar um exemplo aqui de um tensor. Então, vou colocar aqui, exemplo de tensor. Eu vou definir o tensor delta de Kronig. A coisa mais particular desse tensor é que as suas componentes têm sempre os mesmos valores em qualquer sistema de coordenadas. Tá? Vocês fazem uma transformação de coordenadas, esse cara tem sempre o mesmo valor, que é 0 e 1. Então, esse cara é definido assim, né? E ele é 1 se mi igual a ni e 0 se mi é diferente de ni. Certo? Você já conhece esse cara, né? Agora, é surpreendente que exista um tensor como esse, né? Mas é fácil de ver que esse cara não varia se vocês fizerem uma transformação de coordenadas. Né? Se vocês pegarem delta linha mi, isso aqui é esse tensor no novo sistema de coordenadas, né? Vai ser o quê? Se eu usar essa regra aqui, o índice mi em cima vai com essa lei de transformação. Dx alfa. Aí eu vou ter, esse aqui vai com a inversa, então vai ser dx beta, dx ni, vezes delta, alfa, beta. Correto? Certo? Eu tenho dois índices, o índice de cima, né, ele vai com essa lei de transformação, e o índice baixo vai com a lei de transformação inversa. Certo? Mas por essa propriedade, isso aqui só é diferente de zero quando alfa é igual a beta. E eu estou somando em todos os alfas e todos os betas. Logo, isso aqui é dx minha mi, dx alfa, dx alfa, dx minha ni. Automaticamente. E isso aqui nada mais é do que dx minha mi, dx minha ni, que nada mais é do que isso aqui. Eu estou supondo as coordenadas independentes. Significa que esse cara aqui nada mais é do que o próprio MI. Certo? Esse é o cara mais simples que eu tenho dois índices. Né? Ponto importante. É fundamental que eu tenha um índice em cima e um índice embaixo. Porque senão eu não teria essa lei de transformação inversa e não conseguiria fazer isso. Tá? Então, o delta mi com dois índices embaixo não é um cara cujas componentes são invariantes, numa transformação. Tá? Agora, eu posso construir tensores, por exemplo, dado um tensor ou uma coleção de tensores, como é que eu construo novos tensores? Tem uma série de maneiras possíveis. Vocês podem multiplicar diretamente esses tensores, vocês podem contrair índices desses tensores, vocês podem somar tensores, subtrair tensores, vocês podem mostrar que todas essas operações que eu acabei de falar, o resultado também são tensores. Tá? Então eu vou definir agora outros tensores que no fundo são produtos e somas e subtrações desse cara aqui. Eu posso definir esse seguinte objeto aqui, que é como se fosse uma delta
agora eu estou botando 4 índices. Né? Isso aqui é definido como sendo determinante delta mi alfa, delta mi alfa, delta mi beta, delta mi beta. Certo? Então, isso aqui é simplesmente, posso abrir esse cara aqui, né? Então é esse vezes esse, menos esse vezes esse, né? Menos mi beta, delta mi alfa. Certo? Nota o seguinte, esse cara é antissimétrico em alfa e beta. Se eu trocar alfa por beta, ele ganha um sinal menos. Certo? E isso é por construção. Tá? Eu posso usar esse objeto para antissimetrizar tensores. Né? Então, por exemplo, se eu tiver um tensor arbitrário, né? Bom, desculpa, só... Agora, quais são as propriedades desse cara aqui? Ele vai ser 1, né? Se eu tiver mi igual a alfa, vou ter mi igual a beta e mi diferente de mi, certo? Se isso acontecer, esse cara é 1, certo? Que aí só sobrevive esse cara. Esse cara é 1, esse cara seria 1 e aqui é 0, então dá 1. Né? Ele vai ser 0 se eu tiver alguma outra coisa, se eu tiver, por exemplo, se eu tiver mi diferente de mi, escrever ao contrário, né? Mi igual a... Desculpa, isso aqui vai ser menos 1 se eu tiver isso aqui, mi igual a beta e mi igual a alfa. Né? Vou ter 0 se esses caras forem iguais e pronto, certo? Então, isso aí é uma generalização disso daqui. Tá? E aí, se eu tiver um tensor arbitrário A em mi, eu posso definir a parte antissimétrica dele, eu vou botar um colchete, como sendo 1/2 do delta alfa beta mi alfa beta. Isso aqui vai dar simplesmente, se você botar nessas deltas, isso aqui vai dar 1/2 do A mi menos A mi. Certo? Isso é uma maneira mais compacta de escrever. Bom, talvez ainda não seja, mas se eu definir esse cara agora, mi, ni, rho, alfa, beta, lambda, como sendo aquele determinante lá, o produto das deltas, totalmente antissimétrico, o que esse cara faz? Ele antissimetriza totalmente todos os índices. Certo? Então, se eu tiver um tensor com 3 índices, a maneira de eu antissimetrizar ele, uma maneira compacta de escrever, é contrair com esse cara aqui. Tá? E por aí vai. Vocês podem fazer isso quantos índices quiserem. Então, tudo bem. Esses são tensores. Né? Depois vai aparecer vários outros. Mas, Então, vamos definir agora as densidades tensoriais. O que são densidades tensoriais? A pergunta é o seguinte, olha, eu quero saber se os tensores são os objetos mais gerais possíveis cuja lei de transformação é homogênea e linear. Eu consigo construir uma outra lei de transformação que seja homogênea e linear e que seja mais geral do que essa? O que eu posso usar para definir? Linear significa que eu tenho um cara aqui e eu tenho outro cara aqui. Então eu posso pegar produtos de T's, certo? Homogênea significa que eu não vou ter soma alguém que não tem T, certo? Então tem que ser alguma coisa assim. O que eu tenho na minha mão aqui? A transformação de coordenadas, certo? Com a transformação de coordenadas eu consigo, além dessas matrizes, eu consigo construir o jacobiano dela. Né? Então eu posso definir alguém
cuja a lei de transformação é isso aqui, mas eu boto um termo a mais, que é justamente o jacobiano, a uma determinada potência. Tá? Isso me define as densidades tensoriais. Então, se eu tiver uma densidade tensorial tal, né, de peso P, ela vai se transformar da seguinte maneira. Ela vai ser, eu vou ter o jacobiano aqui, então o determinante da transformação, elevado à potência P, e o resto, todos os índices, se transformam com aquelas matrizes. Né? Tem índices contra, índices co, então eu tenho que colocar todo mundo aqui. E o próprio cara aqui vai ser sigma o lambda epsilon. Tá? Então, é a mesma lei de transformação. Todos esses caras aqui eles seguem a mesma lei de transformação para os índices, só que além disso eu tenho um jacobiano aqui, a potência P. Tá? Por que esses caras são importantes? Por exemplo, se a gente quiser fazer integrais mais de uma dimensão. Todo mundo sabe que quando eu faço o elemento de volume de integração D3x, quando eu faço uma transformação de coordenadas, ele se transforma por jacobiano, certo? Então, eu tenho que ter objetos que contrabalanceiem essa lei de transformação para eu definir elementos de volume invariantes por transformação de coordenadas, para a minha integral ser bem definida. Por exemplo, quando vocês passam do coordenado x, y, z para r, θ, φ, vocês sabem de cor que tem que multiplicar por R2 sendo θ. Né? E lá, né, quando a gente aprende, lá em, sei lá, cálculo 2, é construído geometricamente e tudo mais. Mas aqui é um caso particular de você construir um objeto que seja invariante por transformação de coordenadas. Tá? Então a gente vai usar uma densidade tensorial particular, que no fundo é dada em termos da métrica, que é o raiz de menos g, para compensar a lei de transformação do D3x, no caso aqui DD4x, para construir elementos de volume invariantes. Tá? Bom, e isso aí a gente vai ver um pouco depois. Espero eu. Então, eu só vou aqui, antes de falar de conexão, eu posso construir, a pergunta é, tudo bem, eu defini essa delta de crônica, né? E eu chamei a atenção de que eu tenho que ter um índice em cima e um índice embaixo. Né? Suponha que eu queira construir um objeto igualzinho a esse, ou seja, que as componentes sejam invariantes, mas que eu tenha todo mundo no mesmo andar, ou todo mundo contravariante ou todo mundo covariante. Será que isso é possível? Eu argumentei que com tensores não. Né? Mas se eu usar densidades tensoriais eu consigo. Então, eu vou definir um cara que é o seguinte. Então, a densidade tensorial de peso 1, estou definindo ela assim, né? Que no fundo é que é um cara assim, vou chamar de epsilon, mini, alfa, beta. Então ele vai ser
1 menos 1 ou 0, né? Então isso aqui vai ser 3, qualquer permutação ímpar. Isso aqui também, permutação par, também é 1. E ele é 0 se eu tiver qualquer índice igual. Então, é um objeto da densidade tensorial de peso 1, que é totalmente antissimétrico. Tá? Qualquer troca entre esses caras aqui, eu ganho um sinal menos. Né? E as suas componentes são exatamente isso aqui em qualquer sistema de coordenadas. Certo? Da mesma forma que a gente fez isso aqui, vocês podem fazer uma transformação de coordenadas e mostrar que esse cara aqui não muda as suas componentes. As componentes continuam sendo, no novo sistema de coordenadas, ele continua sendo 1 menos 1 e 0. Tá? Tentem fazer e depois a gente conversa. Vamos botar aqui. Se eu fizer uma transformação de coordenadas de x para x', esse epsilon', mini, alfa, beta, é exatamente a mesma coisa. 1 menos 1 e 0. Não muda. Tá? E eles têm umas propriedades interessantes, esses caras. Talvez vocês estejam acostumados não com mini, alfa, beta, mas lá do eletromagnetismo, vou fazer uma observação aqui. Esse cara aqui é muito conhecido, né? IJK totalmente antissimétrico. Inclusive, ele define o campo magnético como sendo rotacional do vetor AJ, né? Aqui é AJ. E por aí vai, né? Esse cara aqui é exatamente esse cara aqui, só que para 3 dimensões. É um cara totalmente antissimétrico, né? Ele é 1 menos 1 ou 0, exatamente com essas propriedades aqui. Né? Isso aqui é só a generalização quadridimensional dele. Tá? Certo. E esses caras têm propriedades interessantes. Além do eletromagnetismo, esses caras aparecem em outro lugar também, que é quando define o determinante da métrica. Desculpa. Determinante de matrizes. Certo? Eu vou falar da métrica no segundo. Esses caras aparecem para definir o determinante das matrizes. Né? Então, esse cara aqui também, só que em 4 dimensões, ele define determinantes também. Tá? Mas, propriedades, né? Então, vou botar assim. É possível mostrar, e vocês podem mostrar também. Se eu contrair, o que acontece? Se eu contrair todos os índices desse cara, está totalmente contraído, o que isso me dá? O que é isso aí? Ah, claro. Eu posso definir um objeto embaixo com essas mesmas propriedades, tá? Só que aí vai ser uma densidade tensorial de peso menos 1. Certo? Então, todos os índices embaixo, eu defino como sendo uma densidade tensorial de peso menos 1 tem essas mesmas propriedades. Tá? Então, se eu contrair isso aqui tudo, o que ele é? Por exemplo, quando o Mi for 0, Mi 1, 2 e 3, e aqui 0, 1, 2, 3, isso aqui vai ser 1 vezes 1, certo? Aí eu vou lá e troco aqui um índice. Isso aqui vai ser 1, 0, 2 e 3. Isso aqui vai um sinal menos 1. Né? Só que quando eu vier para cá, como esses caras estão somados, eu vou estar multiplicando por um cara que também é 1, 0, 2, 3. Eu vou ter menos 1 vezes menos 1
também dá mais 1. Então, eu tenho uma soma de 1s, certo? Quantos eu tenho aqui? 4 fatorial, certo? Isso aqui é só 4 fatorial. Mais interessante, e se eu não tiver com todo mundo contraído? Se tiver assim, Epsilon, droga, vejo que isso espécie. Se mi for igual a lambda, eu estou nesse caso aqui, certo? Se mi for diferente de lambda, dançou, esse negócio vai dar 0. Porque não vamos em combinações aqui que não seja ou esse 0 ou esse 0. Certo? Então, isso aqui tem que ser proporcional a delta mi lambda. E quantos termos eu tenho aqui somados? Tem 3 índices, 3 fatorial. Tá? Vocês podem ir fazendo esse negócio. É fácil de ver. Isso aqui vai ser 2 fatorial delta mi lambda sigma mi alfa lambda sigma beta. Isso aqui vai ser 1 fatorial, vou ignorar o 1 fatorial, mi alfa lambda sigma rho. E se eu não tiver nenhum índice contraído? Por indução, delta, certo? Mi alfa beta, lambda sigma sigma beta, ok? E vocês podem construir um determinante com esses caras aí, né? Como é que a gente constrói o determinante? Só para... Se não me engano, isso vai ser importante em algum momento. Vamos lá. Então, se eu tiver... Então, se eu tiver um tensor B, né? Com dois índices embaixo, tá? O tensor, aliás, deixa eu fazer uma pausa aqui, que eu fui rápido demais e eu não fixei essa nomenclatura aqui. Quando a gente tem tensores, né, a gente tem essa maneira de expressar os tensores. Tá? A gente diz que um tensor é do tipo PQ, ou seja, né, fazendo essa observação aqui de nomenclatura. Então, um tensor do tipo, vou botar RQ, significa que esse cara tem R índices contra e Q índices por variantes. Tá? Então, um vetor é um cara que tem as componentes com índice em cima, certo? Então, o vetor é um tensor do tipo 1, 0. O escalar não tem índice nenhum, então é do tipo 0, 0, por definição. E por aí vai. Tá? Então, se ele for um cara assim, um tensor do tipo 0, 2, significa que ele tem dois índices por variante, né? Então, posso definir determinante desse cara como sendo 1 sobre 4 fatorial mi beta por gama mi alfa beta Vocês
estão lembrados, quando eu falei que a gente pode usar esses caras aqui para definir determinantes matrizes, vocês estão lembrados como é que faz, né? A gente tem justamente dois caras desses, IJK, ABC, que seja, e a matriz que a gente tem, cada um dos índices dele está contraindo um desses caras. Que é o que está acontecendo aqui. Cada um dos índices desse cara, um contrai com um e o outro contrai com o outro. Certo? Isso aqui, no fundo, é para... Esses caras são o quê? Mais e menos um. Certo? Então, o que eu estou pegando, no fundo, é só produtos dos elementos da matriz com mais ou menos um de maneira adequada. Cada vez que eu vou correndo, tanto em linha ou coluna, eu vou trocando mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Por aí vai. Certo? Então, isso aqui é uma maneira compacta de escrever um determinante de uma matriz. Aqui botei, como eu estou em 4 dimensões, eu tenho 4 índices aqui, eu tenho 1 sobre 4 fatorial. Se eu tivesse em 3 dimensões, seria 1 sobre 3 fatorial e 3 índices só aqui. Tá? Se fosse n dimensional, eu teria n índices. Tá? Tá bom. Então, esses são os objetos. Né? Então, tudo bem. Agora, a princípio, todos os objetos físicos que eu vou falar aqui vão ser ou tensores ou densidades tensoriais. Tá? Vai aparecer agora um outro objeto, que não é nem tensor, nem densidade tensorial, que na verdade é para corrigir uma falha da derivada simples, que é chamada de conexão. Tá? Então, o que a gente faz em física, pelo menos quando a gente está falando de espaço-tempo e tudo mais? Né? Falar melhor. Na mecânica, uma das coisas principais que a gente tem é descrever a evolução do sistema. Então, a gente está interessado em ver como é que ele muda no tempo, variando a posição dele. Certo? Então, a gente quer saber qual é a variação no tempo da configuração do sistema. Certo? Então, a gente quer saber variações, por isso que a gente toma derivadas. Né? Aqui, a gente quer fazer a mesma coisa. Eu quero fazer uma descrição da variação do sistema. Então, eu vou ter que tomar derivadas. Né? O problema que surge é o seguinte. A derivada simples não se transforma como um tensor. Então, se eu tomar a derivada de um objeto geométrico, a derivada simples não é um objeto geométrico. Tá? Isso é fácil de ver. Vamos dar uma olhada nisso. E para corrigir esse problema, a gente introduz uma nova estrutura, que é chamada de conexão, que vai me dar a regra pela qual eu caminho de um ponto ao outro. Tá? Então, eu boto a mão, na minha variedade, eu boto a mão quem é a conexão. Eu tenho que introduzir esse cara. Depois vocês podem perguntar, tudo bem, mas e a natureza, como é que ela é? Bom, aí tem que perguntar para ela, tem que fazer experimentos. Tá? Aqui eu estou falando de matemática por enquanto. Vamos lá. Então tá bom. Então vamos falar da estrutura afim agora da variedade. Né? Então, a estrutura afim é definida através da conexão e o que ela faz basicamente é isso. Ela me dá uma regra para eu conseguir caminhar com os objetos ao longo da minha variedade. Tá? Só como motivação, vamos ver o seguinte. Bom, vamos pegar um campo escalar. Certo? Eu vou escrever assim. Né? Quando eu fazer uma transformação de coordenadas, por definição, ele se transforma assim, certo? Suponha que eu tome a derivada simples do campo escalar. Então, por exemplo, eu tenho o campo escalar, eu estou tomando derivada com relação à componente, sei lá, x alfa. Certo? Agora, vamos mudar de sistema de coordenadas. Tá? Então, eu vou definir, isso aqui vai no dx' alfa, certo? Como é que esse cara se dá em termos do anterior? Ele vai ser dx beta, dx' alfa, dx beta, que eu transformei só a derivada parcial, né? E aqui eu teria x'
botar x', certo? Só que, por definição, esse cara é o próprio x, certo? Então, outra pausa para nomenclatura também. Eu vou definir isso aqui como sendo dx alfa. Tá? Então, quando eu botar o dROM com índice embaixo, isso significa derivada simples. Tá? Então, esse cara aqui, que eu posso escrever assim, ó, d alfa, filinha, ele se transforma através dessa matriz aqui. dx' beta, dx' alfa, d beta, φ. Pô, beleza. Esse cara tem um índice e se transforma como um tensor. Beleza. De fato, a derivada simples do campo escalar é um objeto geométrico. O problema é quando a gente vai para vetores. Se eu tomar então agora um vetor, ou melhor, botar um tensor, bom, vamos botar vetor, que é um cara assim, né? Então, se eu tomar a derivada simples dele, Φ', esse cara aqui, quando eu faço uma transformação de coordenadas, ele vai assim, né? dx' dx alfa, V alfa, certo? Então, se eu tomar a derivada simples no novo sistema de coordenadas, isso aqui vai ser dx beta, dx' alfa, d beta, do V', mi, certo? Eu só abri a derivada. Só que o V' se transforma assim. Então eu vou ter que trocar isso aqui por dx' mi, dx' mi, V'. Certo? E o que acontece agora, essa derivada bate aqui e essa derivada também bate aqui. Então, isso aqui vai dar um cara assim, dx' beta, dx' alfa, dx' mi, dx' mi, d beta do V mi, que é o que a gente gostaria. Isso aqui é uma transformação a lá vetor, né? Vetor com um índice em cima e outro embaixo. Só que quando essa derivada bater aqui, sobra um cara a mais, que vai ser, eu posso botar assim, vou usar para simplificar. Certo? Esse cara aqui não se transforma adequadamente. Né? Então, isso aqui não é uma... Você vê, tem dois termos. Inclusive eu poderia simplificar aqui, né? Mas o fato importante é que isso aqui está mostrando para a gente que a derivada simples não se transforma como um verdadeiro tensor. Tá? Então, eu vou ter que definir uma quantidade geométrica, na verdade não é uma quantidade geométrica, a conexão. O que acontece? Para eu corrigir essa parte que não é tensorial, eu tenho que botar um objeto que também não é um tensor. Certo? Por quê? Eu tenho que botar alguém que tem a lei de transformação de tal forma a matar coisas desse tipo aqui. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou definir
Eu vou definir. Vamos com calma então. Eu vou definir o seguinte, ó. Então vamos fazer o seguinte, ó. Quando eu for de um ponto ao outro, então, no fundo é a estrutura. Então, suponha que eu tenha um vetor num ponto A', né? Ou um vetor no ponto x-alfa. Né? Só que eu tenho, isso aqui é um campo vetorial, então no ponto x-alfa mais dx-alfa, eu tenho um outro objeto lá, A', né? O A' num outro ponto. Né? Certo. Então, isso aqui a gente pode expandir usando Taylor e vai dar se eu fizer a diferença desses dois caras, que vai ser o A' em x mais dx menos o A' em x, o termo de A' de x cancela, então no fundo eu vou ter só beta A' dx beta, certo? E como eu acabei de argumentar, esse cara aqui não se transforma adequadamente, certo? Então, o que a gente vai querer fazer é o seguinte, eu vou definir um outro objeto no ponto x mais dx, que eu vou chamar de A paralelo, tá? De tal forma que a diferença do A paralelo menos esse cara se transforma adequadamente. Né? Então, como é que é esse procedimento? Estou derretendo aqui. Obrigado. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou definir. Então, eu tenho meu vetor A' no ponto x, tá? Então, eu vou definir um A' paralelo que vai ser, eu pego esse vetor A' no ponto x e levo ele até o ponto x mais dx. Tá? Então, esse A' paralelo eu vou definir em x mais dx. Tá? Então, ele vai ser um cara que é o A' no ponto x mais um delta A'. Um delta qualquer A' lá. Certo? Também no ponto x. Tá? E o que eu vou fazer é que esse cara menos esse cara aqui me dá um objeto geométrico. Tá? Então, eu quero fazer a coisa de tal forma, né, então vai ser tal que essa combinação aqui, ó, A' mi menos o A' mi paralelo, a diferença desses dois caras se transforma como verdadeiro vetor. Certo? Alguns comentários, né? Aqui eu estou um pouquinho rápido, mas o que acontece? Né? Primeiro, a gente só sabe, cada um desses objetos, na verdade aqui eu estou dando com saltos grandes, né? Mas assim, pega a variedade. Eu estou num ponto. Né? Num ponto eu tenho dois vetores. Né? Naquele ponto eu posso fazer a diferença entre dois vetores, não tem problema nenhum. Qual é o problema de eu tentar comparar esse cara com esse cara aqui?
é que eles estão definidos em pontos diferentes. Então, por exemplo, se eu tiver um vetor aqui, a mim, no ponto X, no ponto P, eu tenho aqui o mesmo, é um campo vetorial, né? Então eu teria o a mim no X mais dx. Né? O que a gente está acostumado a fazer é dizer, bom, pega a diferença desses caras, faz o dx indo para zero, vocês têm a derivada, certo? Pois é, o problema é que se vocês forem definir isso adequadamente, em cada ponto tem um espaço vetorial. Então, esse camarada aqui, ele está definido num espaço vetorial diferente desse aqui. E não existe uma maneira de eu fazer a subtração desses dois caras. O que a gente tem que fazer? Eu tenho que ou pegar esse cara e levar ele para lá, para fazer a diferença, ou pegar esse cara aqui e trazer para cá, para estarem no mesmo ponto e poder fazer a diferença deles. Tá? E a questão fundamental que eu estou tentando apontar aqui para vocês é que no espaço curvo, a maneira pela qual eu saio desse ponto e vou até o outro, depende do caminho, não é unívoco. Então, dependendo do modo pelo qual eu saio daqui e vou para lá, o resultado muda. Tá? É isso que eu estou tentando construir. Eu estou tentando descrever matematicamente esse fato de que eu tenho que definir um procedimento para sair de um ponto e para o outro. Mas, Felipe, na natureza, você não tem sempre o ponto do outro, e sempre o caminho de menor energia. Pois é o próximo passo, a falar de geodésicos. Né? Mais ou menos. Porque, na verdade, isso é um princípio físico que a gente coloca, a relatividade geral vai ter essa ideia de que partículas livres vão seguir geodésica, que é o caminho de menor, é o caminho que extremiza um funcional, alguma coisa assim, que no fundo foi como você falou, né, de menor energia. Mas isso, a gente tem que perguntar se a natureza faz isso, né? E segundo, o que eu estou tentando construir é anterior a eu falar de geodésica. Porque assim, eu tenho que perguntar assim, tá bom, mas qual é a curva geodésica? É isso que eu estou tentando definir aqui. Como é que eu defino curvas geodésicas? Para definir o que é uma geodésica, ou melhor, para eu definir qual dos caminhos é o que minimiza qualquer coisa, eu tenho que saber como é que ele varia quando eu mexo com ele. Então, qual é a mudança? Se eu pegar esse caminho, ou se eu pegar esse caminho aqui, eu tenho que saber como é que ele vai mudando para escolher o que minimiza. Minimiza o que for. Tá? Então, eu estou tentando chegar lá. Estou tentando justamente chegar lá. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Se eu tiver uma esfera, aí eu tenho um vetor em um ponto, falando que se eu pegar um vetor no outro lado da esfera, depende do caminho que eu fizer, aí ele chega lá com um ângulo diferente. Depende. Exatamente isso. Se eu trago por baixo, assim. Exatamente. Na verdade, assim, tem caminhos que você pode chegar igual, mas se você pegar outros caminhos, você vai chegar de maneira diferente. Então, o que acontece? O que está arbitrário aqui até agora? É eu definir quem é esse delta mi aqui. Né? Eu estou dizendo, olha, eu vou pegar o meu vetor no ponto mi, vou levar ele para o ponto x mais dx, e eu estou definindo esse cara aqui, que eu estou chamando de A paralelo. Tá? O A paralelo é o vetor que eu peguei aqui no ponto x e estou levando para o ponto x mais dx. Tá? E ele é dado como sendo um vetor lá no ponto x, mais esse delta mi aqui. Então, o que eu tenho que definir é quem é esse cara aqui. A estrutura afim significa definir quem é esse delta mi aqui. Tá? E eu vou pedir duas coisas. Bom, isso que eu acabei de falar, no fundo, está sendo expresso por essa equação aqui também. Né? Mas essa equação aqui é quase que meu ponto de chegada, porque o A paralelo eu não sei quem é ainda, porque eu não definia quem é aquele delta mi. Né? Então eu vou pedir duas condições. Então eu vou querer que esse delta mi satisfaça duas condições. Bom, primeiro, se eu não sair do lugar, ou seja, se o dx for zero, certo? Se o x for igual ao x mais dx, ou seja, dx igual a zero, eu não quero que o vetor mude. Né? Uma maneira de eu fazer isso é botando esse cara proporcional ao dx. Vou botar
Vou botar alfa. Tá? Outra coisa, eu quero que a variação desse AMI também vá a zero se o AMI for a zero, certo? Ou seja, que seja homogêneo e linear no próprio vetor AMI. Se eu aumentar o AMI, eu quero que a variação também aumente. Por aí vai. Então eu vou botar o próprio AMI aqui. Eu vou botar outro índice, certo? E eu vou botar por conveniência um sinal de menos aqui, para vocês faz o menor sentido agora. Esse índice tem que aparecer aqui e eu tenho que encontrar esses caras aqui. Esse objeto aqui é chamado de conexão. Tá? E o que eu estou pedindo é o seguinte, eu estou pedindo que esse objeto seja tal que essa combinação aqui se transforme como um objeto tensorial. Tá? É isso que eu peço, só isso. Dado isso, vocês podem mostrar. Eu posso definir, então vamos definir derivada covariante de um jeito que vocês estão provavelmente acostumados, né? Eu vou definir como sendo o limite quando dx vai a zero do AMI de x mais dx menos do AMI paralelo x mais dx divididos por dx, eu vou ter um alfa aqui, né? O limite quando dx vai a zero da diferença de dois caras divididos pelo próprio dx, certo? O que acontece? Lá vocês estão acostumados a ter AMI de x mais dx menos o AMI de x. Só que como eu estava argumentando,